chegando. Então, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador. Relembrar a figura linda de Jesus, com seus olhos muito claros, seu sorriso doce e meigo. Imaginar que Ele do alto desce até nós e estende sobre nós as suas mãos luminosas. E que Jesus nos abraça, nos acolhe e que nos sentimos muito bem diante da sua presença. E é aqui, Jesus, que dizemos gratidão, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma semana de trabalho. Senhor, por podermos, Pai, desfrutar desta casa, que é um hospital, é um educandário, é, Senhor, o nosso refúgio em todos os momentos. Agradecer a Ti, Pai, por mais este dia e rogar, Senhor bondoso, que abençoes a cada um de nós aqui presentes. Que o Teu amor, Senhor, possa envolver a todos nós, envolver a nossa cidade, envolver, Senhor, o nosso estado, o nosso país, envolver todo o planeta, Pai. E que possamos, Senhor, Te seguir, dispostos a trabalhar na Tua seara de luz, melhorando-nos um pouco a cada dia. Que possamos, Senhor, levar o Teu Evangelho por onde andarmos. Que possamos, Senhor, contar com a Tua presença amiga sempre. Abençoa, Senhor, em especial as palestrantes da noite, Senhor. E que as palavras de nossas irmãs possam tocar os nossos corações. E que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que quando chegamos. Em Teu nome, Pai querido, que damos continuidade às atividades da noite, dizendo ser conosco hoje e sempre. Assim seja. E hoje, Senhor, senhores e senhoras, o nosso tema é sobre evangelização. E aí eu escolhi o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E tem um que diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. E para não ocupar muito tempo, eu já vou passar a palavra para a nossa irmã Érica, dar continuidade no estudo. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Que Ele derrame sobre nós toda sorte de amor, de bênçãos, de alegria. Como é bom vê-los aqui, como é bom estarmos aqui na presença de Jesus. Aos desencarnados também, a nossa gratidão e a nossa rogativa que eles estejam serenos, calmos, porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos,
é falarmos de Jesus. Jesus é o dono dessa casa. Jesus é o dono dos nossos destinos. E é para Ele que nesse instante nós nos ajoelhamos em espírito. E que de alguma forma a espiritualidade faça chegar até Ele essa manifestação de amor. Eu dedico essas rosas em homenagem ao Outubro Rosa, a todas as mulheres que aqui se encontram, que aqui nos encontramos. O meu profundo respeito a cada uma de vocês, porque nós sabemos o quanto é desafiador estar mulher num planeta como a Terra, de provas e de expiações. Então, meu carinho muito verdadeiro a todas vocês. E vocês, homens, se esforcem para a próxima encarnação voltarem mulher, para ver se vocês evoluem mais rápido. Porque bastou vir mulher, ó, a evolução se faz assim, ó, toque de caixa. Jesus era homem, mas Jesus é Jesus. Jesus não, deixa Jesus fora. Não. Olha a Lei Maria da Penha. Olha a Lei Maria da Penha. Meus irmãos, há algum tempo na minha vida, na minha existência, todos estão ouvindo bem? Está confortável? Já faz algum tempo na minha vida, na minha existência, no planeta Terra, que eu tenho me feito essas perguntas assim de uma forma um pouco mais amadurecida, um pouco mais profunda. Que são essas? O que viemos fazer no planeta Terra? Qual é o objetivo real da nossa existência? Por que que Deus nos trouxe aqui nesse momento de transição planetária, um momento tão desafiador? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Essa é uma pergunta que para todos nós deve merecer um momento de muita reflexão. E todas as vezes que eu me pergunto, do alto dos meus 18 anos, feito agora há pouco, não é? Meus 18. E do alto dos meus 18 anos, todas as vezes que eu faço essa pergunta a mim mesma, duas passagens, elas chegam a mim com muita verdade. A primeira passagem é essa: a cura de Jesus ao cego Bartimeu. Bartimeu estava em Jericó e ele ouviu dizer que Jesus por ali passaria. Ele era cego, mendigo, usava sua capa, que era um instrumento oferecido pelo prefeito, pelo governo, para que ele tivesse o direito de mendigar. Bartimeu, então, começa a ouvir um burburinho, se agita internamente e ouve alguém dizer: Jesus está passando. E Bartimeu, arrastando-se, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu começa a gritar e continua a gritar. Mas haviam muitas pessoas. Era feito um barulho imenso. Imaginem, naquela época, o que era receber a visita do profeta, dos profetas. Eles já sabiam, muitos já sabiam quem era Jesus, que Jesus curava com o olhar. Um dia a gente chega lá, né, meus amores? Está bem pertinho, não está longe não. Um dia a gente chega lá. E Bartimeu, então, ele começa a falar: Jesus, 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 e as pessoas: cala-te, para de atrapalhar Jesus. Mas aí vem uma coisa interessante, gente. Não percamos a nossa oportunidade de clamar o nome do Senhor. Não deixemos o tempo passar. Aquele momento era dedicado
ao encontro de Jesus. Então Bartimeu ergue os braços e grita com toda a força que ele tinha: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu professa essa palavra, filho de Davi, ele quis dizer que ele sim reconhecia em Jesus o profeta esperado por todas as gerações de Israel. Quando ele deu esse grito com mais intensidade, Jesus para. Vocês acham que Jesus já não tinha ouvido da primeira vez? Jesus nos ouve antes que a gente professe uma palavra, porque Ele ouve o nosso coração. Ele voltou e disse: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. E Jesus diz: assim seja feito, a tua fé te curou. Quem curou quem, gente? Quem curou quem? Os dois se curaram. Não que Jesus precisasse de cura, porque ele era puro, íntegro, perfeito. Mas Jesus aproveitou a oportunidade de mostrar para nós o poder que ele tem. E se nós chamarmos com a verdade do nosso coração Jesus, ele vai parar por nós. Então vamos fazer o que Bartimeu fez. Não vamos nos calar. Diante das tempestades de um planeta, de um país, de uma cidade inquieta, deixemos o barulho de lado e busquemos Jesus, porque Ele saberá vir ao nosso encontro. E a outra passagem que sempre vem a mim quando eu me faço essa pergunta: qual a finalidade, o objetivo da minha permanência, da minha vinda aqui? É essa, que está em Paulo, em Hebreus. Porque de vós são esperadas coisas maiores. É até complicado eu olhar para esse livro, porque esse é o meu livro de cabeceira. Quem me conhece sabe o amor que eu tenho a Estevão. E para mim, depois de Jesus, Estevão é o espírito mais perfeito que veio à terra. Meus irmãos, de nós são esperadas coisas maiores. O tempo do maná, do leite e do mel ficou para trás. O momento agora é de testemunho. O momento agora é de nós nos reconectarmos com a nossa essência mais profunda. O homem velho já ficou para trás. Nos milênios e milênios das encarnações que nós tivemos, o despertar chegou. Depois de muito tempo, a nossa consciência começa a compreender a finalidade da existência. Então, quando eu junto o cego Bartimeu e Paulo, eu encontro resposta para a minha pergunta. Então, qual que é o objetivo? Qual é a finalidade da minha existência? Qual a finalidade e objetivo de nós que aqui nos encontramos encarnados? Cooperar com Jesus. Esse é o objetivo maior da nossa existência aqui no planeta. Cooperarmos com Jesus. Auxiliarmos de alguma forma a nós e aos outros. Aos católicos, aos evangélicos, aos budistas, aos ateus, aos que pensam como nós, aos que não pensam, aos que nos amam, aos que são indiferentes. Por que o objetivo é, a finalidade da nossa existência é cooperar com Jesus? Olha o que Emmanuel nos disse. Emmanuel sendo Emmanuel. Os discípulos do Evangelho são trombetas do Cristo. Vamos ler de novo.
Os discípulos do Evangelho são trombetas do Cristo. Qual a função da trombeta? Em especial no Antigo Testamento, a trombeta se chamava shofar. E a trombeta era soada pelos patriarcas em momentos distintos e muito específicos para o povo hebreu. Um dos objetivos da trombeta era alerta. Pensem bem, meus amigos, vamos ter bastante atenção na questão por que Emmanuel disse isso. Emmanuel não disse palavras vãs. Então, uma das primeiras funções da trombeta ou do shofar era alerta. Quando o clã, o grupo, a tribo ouvia a shofar, que era a trombeta, eles se punham em alerta. Algo vai acontecer. Talvez o nosso vilarejo está sendo invadido. Nós devemos estar de que forma? Alertas. Nós estamos alertos, meus irmãos? Se ninguém responder não, hein? Nós estamos com a consciência alerta acerca do objetivo da nossa existência aqui e agora. Uma outra finalidade da shofar: louvar e agradecer. Então tem 2 feriados do povo judeu, Rosh Hashanah e Yom Kippur. São festas específicas do povo judeu. E no intervalo dessas festas específicas, o muezim, digamos que ele é um cantor, um trovador daquela população, ele anuncia o início das festas sagradas, tocando a trombeta. Então a finalidade é de estarmos alertas. A trombeta, meus irmãos, está tocando há muito tempo. Há 2020 e tantos anos, Jesus nos convida, exemplificando. Ele não esteve num púlpito, como eu estou agora. Ele desceu à realidade da nossa existência, as nossas carências, a nossa ignorância, a nossa perversidade. Ele desceu por amor. Ele fez um sacrifício supremo de nos amar até doer. Porque o amor que não dói não é amor. Irmã Dulce já dizia isso. Se o amor e a ternura que eu tenho pelo meu próximo não dói em mim, ele não é um amor verdadeiro. Então nós somos trombetas de Cristo. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é um privilégio. Será que nós nos damos conta do privilégio que é anunciarmos a glória, a vinda, a ressurreição? Então vamos colocar isso na nossa consciência que já está despertando, mas que vai despertar ainda mais. Eu sou uma trombeta. Eu posso ser um instrumento de conversão onde eu estiver. Eu não posso ser espírita apenas dentro do centro. E eu já disse isso várias vezes aqui. Não há uma pergunta que eu tenha feito a mim mesma que a doutrina espírita não tenha me respondido. Gente, ali é minha afilhada, viu? Querendo divar mais do que eu, repara. Não vai não, divar não, neném. Daqui um dia você chega aqui. Então, meus irmãos, nós somos trombetas de Cristo. Nós somos instrumentos. Deixemos que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa consciência faça o poder e o amor de Deus brilhar. Acessemos isso dentro de nós. Porque nós somos espíritos imortais. Nós somos centelha. Eu estou Érica. Não sei até quando. Então, meus irmãos, continuando.
para as perguntas mais profundas da existência, o amor sempre será a resposta. Não pensem que eu estou aqui falando sobre amor porque eu já amo. Não. Mas eu já entendo a importância do amor. Eu entendo que o amor é o maior alimento. Foi por amor que nós fomos resgatados. Jesus nos resgatou, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ele nos resgatou de abismos profundos. Vocês não, que são um espírito de luz, né? Mas ele me resgatou de um abismo profundo e me trouxe na direção da luz. E eu sou resgatada todos os dias pelo amor de Jesus. Todos nós somos. E aí, continuando, essa frase de Humberto de Campos é fantástica. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Olha o tema da palestra. Qual é o tema da palestra? Evangelize, coopere com Jesus. Então, Humberto de Campos nos fala que há uma distinção. Há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número dos últimos. Não basta sermos esclarecidos. O que se pede hoje de todos nós? Que nós sejamos evangelizados. Porque o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a boa nova de Jesus. É a boa nova da ressurreição da vida. Porque a vida, gente, se renova todos os dias. Quando nós sairmos daqui, nós não seremos os mesmos. Em nome de Jesus Cristo. Nós haveremos de ser consciências mais despertas acerca do nosso objetivo nessa vida. Qual é o meu papel na grande melodia do universo? Como eu posso contribuir? O que eu tenho a oferecer? Então sejamos evangelizados, sejamos aqueles que quando nós pegamos na Bíblia, no Novo Testamento, o nosso coração se aquece. Eu tenho meu livro de cabeceira, hein? Paulo Estevão. E hoje eu fiquei alguns minutos abraçada a ele. Até brinco com os meus meninos que estão aqui, meus alunos queridos, que eu amo demais. A minha credencial quando eu chegar no céu, que eu vou chegar no céu, hein? São Pedro estiver bem na porta, eu digo, olha, eu tinha um grupo de estudo no José Grosso e está aqui, meu livro, Paulo Estevão. Então o senhor faz favor de abrir a porta, porque com o livro de Paulo Estevão, o senhor não vai me barrar. É o meu livro de cabeceira, meus irmãos. Então nós temos que compreender que nós precisamos nos evangelizar a cada dia, nas pequenas coisas. Não vamos esperar um teatro para que a gente dê um pouco de amor, de paz, de silêncio, de escuta. Por quê? Evangelizar, meus irmãos, é resgatar, regenerar, apaziguar e tantas outras coisas. Estabelecer em si o roteiro de paz. Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Quantos de nós entendemos o alcance dessa frase? Será que um espírito pacífico e pleno como Jesus ia nos admoestar para irmos à guerra? Qual é o sentido da guerra que Jesus quis dizer, meus irmãos? Sermos conduzidos pelo Evangelho. É quando nós olhamos para nós mesmos, meus irmãos,
e mergulhamos e acessamos as nossas sombras, porque nós todos temos sombras. Então nós temos que acessá-las com alto amor, com alto cuidado, com alto perdão. Mergulhar naquela profundidade do nosso espírito, do nosso ser, e sermos tocados pelo Evangelho. Porque se nós tivéssemos compreendido a proposta de Jesus, será que seria necessário doutrina espírita? Será que seria necessário a Igreja Católica Apostólica Romana, com todo o amor e respeito que eu tenho por ela? Não. Mas a mensagem da Boa Nova, de alguma forma, ela se manteve inacessível para nós. Então a paz, essa paz que vem do ser que se evangeliza, olha só, a paz é fruto de trabalho, meus irmãos. Trabalho árduo, da bendita paciência, da sublime disciplina. A paz não é passividade. A paz é quando eu entro de posse das bênçãos celestiais. É quando eu estou com a túnica no festim de núpcias, que eu conversava com meu querido Laércio. E minha querida Ritinha, né? Para não ficar com ciúme. Cadê ela? Linda. Quando eu me posiciono com a túnica nupcial, não é roupa, meus irmãos, é espírito. É quando eu, após me acessar, me regenerar, me perdoar, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronta. Eu estou pronta para mais trabalho. Eu estou pronta para maiores desafios. Não pensem vocês que quando os desafios chegam na nossa vida, eles erraram a hora. Deus não erra. Se nós estamos passando por esse ou aquele desafio, é porque a proposta da cura chegou. Lembra do cego Bartimeu? Será que apenas havia Bartimeu clamando o nome de Jesus naquele local? Se eu tivesse lá, tinha subido em árvore, tinha me jogado de cima de uma corda, tinha me colocado uma melancia na cabeça. Jesus, Jesus, Jesus. Havia centenas de pessoas querendo ser curadas. Mas ele, por alguma razão, decidiu que Bartimeu seria aquele a se curar. Sem plantio, meus irmãos, pode haver colheita? Pode. Tem gente que fala: eu quero jogar na Mega Sena, ou eu quero ganhar, mas nunca jogou. Como é que faz? Eu não acho interessante? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu nunca joguei. Ué, cada um que jogue. Então Jesus disse: não se colhem uvas de abrolhos, não se colhem figos de espinheiros. É necessário, meus irmãos, um conflito entre o homem velho e o homem novo. Eu digo homem porque as mulheres já são seres de luz, viu, homens? É só para vocês. É porque eu gosto de pinicar vocês. É necessário, meus irmãos, esse conflito saudável. Qual o objetivo da minha existência nesse planeta? Porque toda vida tem objetivo. Todos nós temos um papel importantíssimo a cumprir nesse momento de transição planetária. E qual é o objetivo que eu falei para vocês, que eu entendo, de nós cooperarmos com Jesus? Não pensem vocês que fazer isso é fácil. Olha o que diz essa mensagem. O cristão é um combatente ativo. Combatente.
é um soldado, se nós podemos dizer assim. É um guerreiro. Se absorvido pelos abrolhos, pelos espinhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Quantas ferramentas Jesus já colocou nas nossas mãos para o trabalho, para o plantio e para a colheita, para a semeadura. Indispensável, pois, aqui é Emmanuel novamente, enfrentar o serviço. Se hoje é impossível a vindima, a colheita, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido. Ninguém disse que seria fácil. Pelo contrário, o sermão profético, o Apocalipse, deixa muito claro o que nos aguardaria nesse momento de transição planetária. A nossa casa está sendo arrumada, meus irmãos. É por isso essa aparente bagunça, balbúrdia, inquietação, em que parece que os valores estão fora do lugar, em que coisas tão vis, tão absurdas estão acontecendo, que nós, se não tivermos um cuidado, um centramento, nós podemos até descrer de que Deus governa o planeta e que Jesus é o timoneiro. Por isso a embarcação não vai virar. Nós vamos chegar no porto seguro, meus irmãos. Eu não tenho dúvida, porque o barco da nossa existência é guiado por Jesus. Coloquemos isso na nossa mente. Não sou eu que guio o barco da minha vida. Jesus guia o barco da minha vida. E Ele vai saber desviar essa embarcação dos abrolhos, dos desafios. Adubemos com suor e lágrimas. É fácil, meus irmãos, estarmos vivos no planeta Terra hoje? Quantos desafios por dia vêm na nossa existência? Quantos desafios se nos apresentam para nós? Mas olha o que Emmanuel disse: haverá sempre chuvas fecundantes do céu. Aí a gente diz assim: oh, glória a Deus, né? Vamos colocar isso na nossa cabeça. Haverá sempre chuvas fecundantes dos céus. Por quê? Porque todos os dias nós somos resgatados pelo amor de Deus. Chuvas fecundantes ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Toda parte. Ninguém está sozinho. Absolutamente ninguém. Então, uma das propostas é a evangelização infantil, dado que dia 12 está chegando. Olha o que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. É preciso ensinar a elas que a terra é uma escola bendita. A terra é uma escola. E nós viemos aqui aprender as lições que ainda não ficaram claras na nossa mente, no nosso coração. A terra é escola. A terra não é um parque de diversões. Gente, Deus não nos trouxe aqui para nós vivenciarmos os nossos prazeres, para nós darmos vazão aos nossos anseios, da personalidade imatura, do ego. Não. É hora do nosso eu mais profundo brilhar. Brilhe a vossa luz. Jesus sabia que dentro de nós existe um Paulo, um Estevão,
uma Maria de Magdala, uma irmã Dulce. Estamos aqui. Basta apenas acessar esse sentimento. Então a terra é uma escola bendita, não é parque de diversão. E uma sublime e preciosa oficina de trabalho. Será que nós já temos essa compreensão? Para nós ensinarmos aos outros, nós temos que viver essa proposta. Entender que a escola, que a terra, é uma escola, é uma oficina de trabalho. Trabalho árduo, portas adentro do coração. É eu me conhecer mais. É eu perdoar mais. É eu compreender melhor. É eu me reconectar a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar de Deus. O que é mais importante? Então a gente deve dizer isso às crianças, aos nossos sobrinhos, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, às crianças com as quais nós convivemos. E que dentro de nós residem potencialidades infinitas de construir o bem e a verdade. Então, quando nós olharmos para uma criança, cuidado com os nossos olhares. Existem violências terríveis que não precisam ser verbalizadas. Ao olhar para uma criança, entenda, ela é semente de luz para o planeta. Ela talvez seja aquela criança, um regenerador da Terra. O que nós já sabemos nas reuniões mediúnicas? Milhares de espíritos de luz já se encontram reencarnados no planeta. Só da equipe de Francisco de Assis, 2.500 franciscanos irão reencarnar para auxiliar essa embarcação que é o planeta Terra a chegar ao seu destino. Só franciscano e os outros, inclusive o próprio Francisco de Assis, já se dispôs a encarnar no planeta Terra. Já pensou? Nós sermos contemporâneos de Francisco de Assis? Alguém aqui acha que isso é impossível, gente? Quanto mais se ama, mais se trabalha. Chico Xavier disse: quem sabe pode, e quem ama pode mais. Então aqueles que nos amam, tem. Eles virão ao nosso encontro. Vocês não têm noção da quantidade, da falange de espíritos de luz que estão atentos a nós nesse instante, que estão orando por nós, que confiam em nós, que sabem que nós temos um coração pleno de potencialidades boas. Então nós estamos vivendo um momento muito desafiador, transição planetária. A Terra vai passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Porque Deus é tão perfeito que na escala dos mundos há uma sucessão, há uma evolução até chegar nos mundos ditosos, onde os Cristos galácticos aguardam por nós. Quando eu descobri que havia alguém ainda maior do que Jesus, eu chorei. Chorei e pedi perdão. Falei, meu Deus, estou falando blasfêmia. Para mim, Jesus é tão divo, como diz os meus meninos, que eu não imaginava. Olha só, que viria algo mais. Ele é o nosso the best. Só que além de Jesus, meus irmãos, Jesus era um Cristo
planetário. Hoje Jesus é um Cristo galáctico. Ele cumpriu tão bem a missão dele. Ele cumpriu de forma tão excepcional que ele ascendeu, que ele evoluiu ainda mais. E acima dos Cristos galácticos existem outros Cristos que vivem em mundos ditosos e felizes. E sabe o que é mais bonito? Eles não ficam lá. Eles descem e vêm resgatar todos nós. Enquanto houver uma lágrima na terra, eles estarão conosco. O que foi que Jesus disse? Em verdade vos digo que das ovelhas que meu Pai me deu ou confiou, como é o resto que eu estou esquecida? Nenhuma se perderá. Gente, vocês podem dormir tranquilo essa noite. Não precisa agonia, não precisa aflição. Eu não vou me perder, porque Jesus não vai deixar. Então, como encontrar a paz? No meio desse aparente caos. Educando. Não existe outra forma. Nos educando na nossa intimidade e educando aqueles que caminham conosco na jornada da vida. É fácil? Ou de jeito nenhum? Mas é possível, gente? É. Educar é evangelizar. A proposta do tema de hoje é: evangelize, coopere com Jesus. Não é assim, Érica, evangelize, não. É Maicon, evangelize. Inês, evangelize. Isnande, evangelize. Emine. Melissa. Cecília. Rian. Evangelize. Faça a sua parte. Dê o seu melhor. Evangelizar, meus irmãos, é promover o despertar da consciência nos aspectos gerais, afetivo, moral e espiritual, percebendo a interconexão de tudo e de todos. É por isso que eu vim compreender há pouco tempo quando alguém disse: não se pode tocar na pétala de uma flor sem atingir uma estrela. Eu compreendi que tudo está ligado pela lei da vida, pela física quântica, que fala que tudo é energia. E a energia, ela não se retém, ela se propaga. Então a energia de um toque, ela se propaga como as ondas de um lago, quando a gente joga uma pedrinha. As ondas do que é energia se propagam. As ondas do amor, as ondas da ternura, do não julgamento, do silêncio. É preciso ensinar às nossas crianças que a vida é um patrimônio divino, que a vida dela tem sentido e que todas as vidas têm sentido. Evangelizar, meus irmãos, é plantar uma semente que nunca se perderá. Há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem acerca de uma flor no deserto que ela dura 800 anos para desabrochar. O que são 800 anos diante da infinidade do tempo? Então a gente reencarna, desencarna, reencarna esperando essa flor desabrochar. Mas ela desabrocha na nossa intimidade. Esse é o grande despertar. Esse é o grande desabrochar do espírito. Porque nós somos o quê? Espíritos. Alguém tem dúvida disso, gente?
Alguém tem dúvida de que nós somos espíritos eternos, que já mergulhamos em vidas e vidas e vidas e vidas na Índia, na Rússia, no Chile, na Nicarágua, na Bolívia, em Paris, no México? Nós somos esses viajantes que chegamos aqui hoje no centro porque nós queremos nos evangelizar, nós queremos nos curar, igual o cego Bartimeu. Eu pelo menos quero. E aí, gente, vem a nossa pergunta mais importante: qual a dimensão da nossa relação com Deus? Em que nível a gente se relaciona com Deus? É um nível intelectual ou é um nível espiritual? Vocês entendem que existe uma diferença grande? Entendem? Existe uma diferença imensa de eu me relacionar com o Maicon numa dimensão meramente humana. Nós somos humanos, nós nos relacionamos. É muito diferente quando eu olho para ele, quando eu olho para vocês e eu compreendo que existe algo além, que não é físico. Há uma irmandade. Então, se eu não concebo Deus portas adentro do meu coração, as coisas não farão sentido na minha vida. E da primeira vez que o vendaval aparecer, eu vou cair. Eu não vou suportar. Então, de que forma eu me relaciono com Deus? É a pergunta da nossa existência hoje. Não importa tanto você ir a uma igreja, a um centro espírita, a um lugar físico. É importantíssimo. O que seria de mim se não fosse o centro? E que privilégio eu tive de nascer praticamente aqui no centro. Oh, Senhor! Mas é assim, o espírito, quando é muito devedor, né, gente? Quando o espírito é trevoso, ele tem que nascer do centro espírita, para não correr risco. Graças a Deus. Então, qual é a dimensão da minha relação com Deus? O que eu sinto quando eu falo Deus Pai? Que eco energético eu projeto no universo? Porque Deus, não se pode falar de Deus de forma blasfema. Porque Deus é a sacralidade. Deus é sagrado. Existe um Deus em mim. E existem deuses na intimidade de vocês. Mas existe um Deus. Então, meus irmãos, eu confesso a vocês que quando eu li esse texto da Bíblia de Jó, eu não consegui segurar as lágrimas. Porque eu não sabia dessa concepção poética e tão profunda que Jó falou, que Deus falou para Jó. Todos aqui sabemos a história de Jó, mais ou menos, não é? Jó esteve no ápice, perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele ganhou tudo. Então Deus começa assim: eu sou o Senhor teu Deus. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem marcou os limites das suas dimensões? Quem estendeu sobre esses limites a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? Quem colocou sua pedra de esquina? Jó. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, onde você estava? Onde nós estávamos? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando eu o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras?
quando eu lhe disse, até aqui, você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Vamos viajando, gente. Isso aqui é um poema. Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações? E hoje nós já falamos em multiversos, não é mais universo. Galáxias e galáxias e galáxias estão sendo descobertas. E a ciência vai provar, não vai demorar muito, que existe sim vida em Júpiter, em Saturno, em Marte. É questão de tempo. Você fez sair a Ursa, constelação, com seus filhotes? Você conhece a lei dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Depois dessa, Jó pegou os paninhos dele e ó, né? Porque se fosse eu, dizia, não, tá bom, não precisa mais nada. Pode parar por aí, pelo amor de Deus. E isso aqui, gente, isso aqui foi lido diante da grandeza de Deus, é nada. Deus excede a nossa compreensão. E se eu não estiver calcada, centrada em Deus, como a minha maior verdade, eu não suporto os desafios. E para fazer isso, é preciso coragem, humildade. É preciso que nós nos ajoelhemos dentro de nós mesmos e reverenciemos Deus, porque nós não sabemos quase nada sobre Ele. Mas o que sabemos já é grande demais. E aí vem essa frase desse ser espetacular, Santa Teresa d'Ávila, não é? Que trazia em si as marcas do amor que ela tinha por Jesus. E ela disse: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Quantos minutos? Quantos? 5? A paciência, por fim, tudo alcança, gente. A noite é minha. Onde tem criança ali fora, você vai ver. A paciência, por fim, tudo alcança. Se eu sei que existe um Deus que me ama, mas que não se submete aos meus desejos, Deus não é meu servo. Jamais. Ele não vai ceder àquilo que é um capricho. Muito bem. Às vezes o meu anseio é um mero capricho do ego. E aí ela diz: quem a Deus tem, nada lhe falta. E aí nós lembramos de Jesus. A minha vontade, ou melhor, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eles haviam andado, peregrinado, debaixo de sol, de chuva. Os discípulos preocupados com Jesus: mestre, nós trouxemos algo para que tu possas comer. Oh, resposta: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse Jesus não era mole não, hein, gente? E pensar que ele é o Cristo planetário, que ele é o governador do planeta Terra. Por que nós ainda temos aflição no nosso peito? Busquemos ele. Na minha casa é assim, eu puxo logo uma cadeira. Digo: Jesus, hoje o negócio está difícil. Trem hoje não está bom não. Senta aqui. Aí eu espero ele chegar, que eu não sou besta. Porque eu sei que ele vai chegar. Tenhamos a certeza: Jesus não está no céu, nas Pleiades.
Ele está aqui dentro. Acesse esse lugar. Acesse esse espaço que é sagrado, que é só seu. Não perca tempo. Bartimeu não perdeu tempo. Ele não estava nem aí se o povo estava querendo bater nele, dando bengalado, passando por cima dele. Ele gritou e clamou com todas as forças do coração. Então, para terminar, que já me podaram aqui, é preciso falar sobre Deus com as crianças, na proposta da evangelização infantil. Esse Deus que é o construtor, artífice dos multiversos, que se desenham no espaço, moradas sublimes, que abrigarão quem souber perseverar e ser fiel. Nós não vamos alcançar uma dimensão de luz só e apenas pela misericórdia divina. Nós temos que galgar, degrau a degrau, merecermos essa glória que está reservada para nós. Faça a tua parte. Seja instrumento, seja a minha trombeta ressoando onde você está, aqui e agora. Com quem você estiver, seja uma trombeta, porque eu sou a voz grandiosa. Tá bom? Eles não viram, deixa eu continuar. Ética, amor, consciência são interfaces da vida. Não, senhor, agora eu já me coisei para terminar aqui. Gente, esse povo é demais. Eles ficam fazendo sinal para mim, aí vai para lá. Quanto é tempo que eu tenho mesmo, meu filho? 5. Vamos terminar com isso aqui. Olha, só tem mais uma. Viu como eu sou disciplinada? Também tanto José Grosso na minha trabalha, disciplina. Aí. Então, gente, para terminar. A terra prometida, meus irmãos, sabe aquela terra prometida que eles andaram no deserto, andaram 40 anos buscando a terra prometida. Nunca esteve no exterior, não está fora, não está na Suíça. Tem gente doido para ir para a Suíça, nesse calor de Imperatriz, 40 graus. Tem gente doidinho para dizer, eu vou para a Suíça, Dinamarca. Eu digo, pois vá com Deus. Quando chegar lá, está reclamando do frio, dando trabalho para Jesus. Então, gente, a terra prometida nunca esteve no exterior. Ela é uma dimensão interna de quietude e graça. Nossa lição, portanto, é conduzir as crianças a esse espaço, a essa relação. E nós terminamos sempre por onde nós começamos. Por Ele. Por Ele. É por Ele sempre que nós estaremos aqui. A gente começa com Jesus e termina com Jesus. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigada a todos vocês e muita paz. Assim seja. Nós estão vindo. Eu espero que eu tenha conseguido, meus irmãos, passar. Estou sendo gravada, Passar algo, Passar um pouquinho do amor que eu já construí em mim e da certeza de que eu sou uma filha imensamente amada. Todos nós somos filhos amados. E se nós erramos, se nós tropeçamos, vamos endireitar as nossas veredas. Vamos começar de novo, com mais fé, com mais amor, com mais silêncio, com mais quietude. Cooperando com Jesus. Essa é a nossa proposta. Porque sempre vai haver, queridos irmãos, desafios para nós. Mas nós estamos aqui. Eu vou começar minha palestra de novo. Porque nós estamos aqui, queridos irmãos, para sermos co-herdeiros. Quando a gente começa a ler a Bíblia assim, de uma forma mais respeitosa, eu venho de uma família espírita, ok? Não fui à igreja católica, ia, mas assim, por alguma amizade.
tenho profundo respeito pela Igreja Católica. Mas quando nós lemos a Bíblia com esse olhar um pouco menos metafórico, menos simbólico, porque a Bíblia é um mistério a ser desvendado. Quanto mais amadurecido nós estamos, a leitura da Bíblia se revela mais profunda para nós. É um mistério. Todos os dias eu leio um salmo. Todo santo dia eu leio um salmo. Como é lindo, como é belo, como é edificante o Senhor. E aí, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A tradução correta do sermão do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e dele eu nunca me perderei. Descobri isso há pouco tempo, hein? Novidade. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Ele não me... E dele eu não me perderei. Então não vamos nos perder de Jesus. Prometemos? Vamos prometer que nós nunca vamos nos perder de Jesus. Porque Ele é o objetivo da nossa existência, é Jesus. E agora sim, os principais da nossa festinha. Gente, boa noite, Deus abençoe. Obrigada por tudo. Um beijo no coração de cada um. Até aqui o Senhor nos ajudou e ajudará sempre. Vai precisar daqui, não é mesmo? Vai precisar. Gente, palmas aqui para os... É isso. Olha aqui, ó, as sementes aqui da Boa Nova. Boa noite a todos. A tia Érica, né? Sempre tia Érica, convidou a gente para participar aqui hoje com uma pequena apresentação para vocês. Estão prontas, crianças? Sim. A gente vai trazer um pouco da evangelização infantil e espero que gostem, que a gente preparou com bastante carinho.
Vem a Lara e a Ana, vem. Gente, as meninas e os meninos quiseram propor um desafio a vocês. Foi pura ideia deles. Tu quer falar? Não. Quem quer falar? Pois vamos lá, cada um fica no seu lugar. Vamos assim mais pro meio pra gente ajudar o pessoal. É o seguinte, a Ana Lídia deu uma ideia. Vem cá, Ana, qual foi a ideia que tu deu? Se apresenta aí, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Lídia. Agora. Fala. Oi. E o que é que você tem pra eles, Ana? É um desafio. E o que é que eles precisam fazer? Tem que se levantar. Todo mundo de pé, gente. Vem lá, explica aí como é. Eu quero falar. Vai, deixa a tia segura. Vai, deixa a tia falar, vai segurar. Tudo filma. Gente, essa música do Paquinho. Mas se você é muito bom pra vocês e pro outro. É pra todo mundo se divertir, né? É. Tá bom. Então vamos assim. Gente, o desafio é o seguinte, eles vão fazer e vocês precisam fazer igual. Tá? Eu quero pro Paquinho. E é assim. Vai, Clara, vai, mostra pra eles como que faz. É mais ou menos assim. Iapô, ia, eu. Iapô, ia, e. Iapô, ia, iapô. E tuqui, iapô. E tuqui, e. Todo mundo conseguiu fazer, gente? Sim ou não? Não. Vai, pois vamos fazer mais uma vez, crianças, pra todo mundo aprender. Vai, vou colocar pra você cantar. Vai, Clarinha, Clarinha e tu. Vai. Tem que fazer o movimento, vai. 1, 2, 3, iapô, ia, Iapô, iapô, ia, iapô. E tuqui, iapô. E tuqui, e. Agora acho que todo mundo conseguiu, não foi? Certo? Quem não conseguiu, levanta a mão, deixa eu ver. Tudo pra falar. Peraí. Então puxa. Fala assim de novo. Não pode puxar o microfone. É tudo muito bem. Agora é outro exercício. Outro exercício. Todo mundo conseguiu, sim ou não? Sim? Mas nem tudo é tão fácil na vida, gente. Então vai ser mais rápido, tá? 1, 2, 3, iapô, ia, eu. Iapô, ia, e. Iapô, ia, iapô. E tuqui, iapô. E tuqui, e. Será que dá pra fazer mais rápido? Sim ou não? Sim! Quem acha que dá pra fazer mais rápido, levanta a mão. 1, 2, 3, iapô, ia, eu. Iapô, ia, e. Iapô, ia, iapô. E tuqui, iapô. E tuqui, e. Mais rápido. Iapô, ia, iapô, ia. Iapô, ia, iapô. E tuqui, iapô. E tuqui, e. Palmas pra ele, gente. Pode sentar agora, todo mundo nos seus lugares. Pode sempre ficar sentadinho aí, vocês. Oi. Hã? Nós vamos já entregar. Gente, pediram outra coisa aqui, tio Lourenço. Todo mundo conhece o barquinho? Já fez um barquinho? Vamos fazer sentadinho o barquinho. Eu posso pra você, vai, senta. Vai, fala. Fala. Vamos. Gente, pediram aqui pra gente fazer o barquinho. Estamos trazendo aqui um pouco pra vocês o que é a nossa evangelização infantil. E aí é isso, eles querem o iapo, eles querem o barquinho. E o barquinho é o seguinte, vamos todos... Espera bem aqui. Vou falar mesmo no gogó. Gente, estica a mãozinha pra frente, assim. Cola a outra.
Colou e bota o barquinho para navegar. Navegando o barquinho. Pra mim cantar? Pode ser. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Muito bem, tá muito lindo. Lembrando, gente, que essas coreografias são criadas no momento das aulas, no momento que a gente está ensinando a música para eles. Eles vão dando ideia da coreografia que eles querem para cada pedaço da música, para também ficar mais fácil para memorizar. Então, além de cantores, eles também são os coreógrafos. A gente vai passar aqui um vídeo, como é um pouco a nossa rotina nas 3 casas, aqui no Centro Espírita José Grosso, na Casa de Isaura e no Anália, onde nós somos evangelizadores. Nós não tínhamos, cadê a tia Amanda? Tia Cecília. Ainda temos outras casas, né? Tem o Jesus, tem o Jailson, tem a Marita e Cris, que a gente não tem muito material ainda delas, mas fiquem atentos. As crianças vão entregar a lembrança, né? A lembrança. Pode. Pode começar? Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz, união e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor e sorrindo vai seguindo, vai fazendo um mundo de paz e união e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja
distância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Coopere com Jesus. Eternamente amar. Evangelize. Coopere com Jesus. Eternamente amar. Faz de todo o coração. Faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes tão errante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, Confia e persevera no teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração, faz de todo o coração. Oh, coisa linda, né? Agradecer a Érica, as tias, Arielle e Laís, né, pelo presente que nos deram hoje, essas crianças lindas, né? E convidar vocês a estarem presentes na próxima quinta-feira. Quem vai ser o palestrante vai ser o Fábio Carvalho. E o tema vai ser São Chegados os Tempos, tá? Tema muito interessante. O palestrante vem de São Luís e só de estar de passagem a gente já pegou ele, né? Todos devem já conhecer o Fábio. E aí eu vou chamar a Érica de novo para fazer a nossa prece final, que pelo adiantado da hora já vai ser o passe. Então, acreditem que estão recebendo um passe coletivo. E a água depois está aqui do lado, tá? Então, queridos irmãos, sabendo que a alegria cura o nosso espírito, nesse instante,
vamos nos sentir transbordando de felicidade, porque estamos no caminho do despertar da nossa consciência. Querido Mestre Jesus de Nazaré, de joelhos em espírito, Senhor, nós te reverenciamos, Mestre, a vida, a vinda, porque sem ti, Senhor, tudo seria tão difícil. Pai, naqueles dias longínquos, a terra reclamava um jardineiro celeste, e Deus, na sua imensa sabedoria, escolheu a ti, Senhor, jardineiro celestial, para semear na terra as sementes do amor, da paz e da verdade. Senhor, se conosco. Abençoa toda a humanidade nesse instante. Abençoa, Senhor, os enfermos do corpo e os enfermos da alma, dando-lhes esperança, otimismo. Tudo passa. E nesse instante, pétalas coloridas caem sobre nós, como a nos dizer: segue, ama, perdoa, trabalha. A felicidade é conquista de cada dia na direção da luz. Queridos irmãos, sigamos para os nossos lares com a certeza de que hoje uma semente de lucidez, de esperança foi plantada nos nossos corações. E não há sombra, não há aridez capaz de exterminar a semente que Jesus plantou em todos nós. Ser louvado, Senhor, por tanto amor. Permanece conosco, levando-nos ao porto seguro. Senhor, nós te pertencemos. Todos nós pertencemos a ti. Assim seja. Graças a Deus. Amém.